A Bíblia e o que ela representa para nós cristãos. A Bíblia, pessoal, ela não tem esse nome originado na própria Bíblia, na própria Escritura, né? Porque Bíblia é uma palavra que pode se aplicar, inclusive, a outras denominações, a outros conjuntos de livros. Porque a Bíblia, ela deriva de biblioteca, e a Bíblia é um conjunto de livros. No nosso caso, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente chama de Bíblia Sagrada, né? Então é um conjunto de livros sagrados. E na Bíblia, nesse conjunto de livros, a palavra de Deus tem 13 denominações e nenhuma delas chama ela de Bíblia, né? A primeira dela, ela é conhecida como a palavra, tá? E mesmo que venha no meio de uma frase, ela não é uma palavra, é a palavra, que é a palavra mais forte, que é a palavra mais importante. Então ela é escrita com letra maiúscula, a palavra, né? Em outra denominação bíblica, dentro da Bíblia, ela é chamada de a palavra de Deus, porque ali só consta tudo aquilo que Deus nos permitiu conhecer acerca das suas qualidades, das suas vontades e do que Ele queria para nós, né? Também é conhecida como a palavra de Jesus ou a palavra de Cristo, porque Jesus também ele foi um grande contribuinte, né, que não só proferiu ali uma nova doutrina, mas confirmou grande parte da doutrina do Antigo Testamento. Também é conhecida como a palavra da verdade, porque quando a gente quer procurar a verdade, a gente procura nesse único livro, nesse manual de instruções. E tudo que está ali, a gente leva como verdade absoluta, irrevogável, inegociável e não falível. Ela é isenta de falhas. Também é conhecida como as Santas Escrituras, porque muito embora não tenha sido a mão de Deus ou a própria mão de Jesus, foi feita por profetas e apóstolos inspirados por Deus, principalmente no Antigo Testamento, e também por Jesus no Novo Testamento. É importante a gente considerar que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles comungam, né, de 3 formas da mesma pessoa, porque Jesus é a imagem e semelhança de Deus, né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é o Pai e Ele é o Filho. O Espírito Santo também é Deus. Lá em Gênesis falava que Deus criou o céu e a terra, e Deus, o Espírito de Deus, ele pairava sobre o céu e a terra. Ali já era o Espírito Santo. Então quando a gente fala que as Escrituras, elas são sim palavras de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, essa é uma verdade, que foram os inspiradores para que profetas e apóstolos escrevessem e deixassem aqui para nós. Também é conhecida como as Sagradas Letras, né? Porque tudo que está ali é sagrado, tudo que está ali não vem do homem, né? Não tem uma característica humana, mas uma característica divina e espiritual. Por isso que pode ser conhecido como sagrado, e por isso que a gente chama o conjunto de livros como Bíblia e como qualidade sagrada, né? Não existe outro livro sagrado, mas a Bíblia é sagrada, porque a palavra ali ela foi inspirada nada mais e nada menos do que por Deus. E nenhum outro homem tem ali palavra que profere da sua própria boca ou vontade. Muito embora tenha sido escrita por mãos humanas, mas ela teve inspiração divina. Também é conhecida como o livro do Senhor. E Senhor com letras maiúsculas, porque Senhor também é muito falado na Bíblia, muito citado, fazendo referência a Deus e a Jesus. Então quando a gente fala que é o livro do Senhor, a gente diz que é uma inspiração dele para conosco. Ele deixou como livro a sua inspiração para que a gente pudesse seguir ela como um mandamento único e eterno. Também conhecido como o livro da lei, principalmente no Antigo Testamento.
Porque as escrituras do Antigo Testamento, elas, principalmente dos primeiros livros, dos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, o Pentateuco, elas são escrituras que demandam leis para nós. As primeiras leis do universo em relação ao homem foram escritas por Moisés, né? Por intermédio da vontade de Deus. Por isso que o Antigo Testamento é muito conhecido como o livro da lei. E para os judeus ainda fala-se muito em lei de Moisés. Seguimos a lei de Moisés. Então a Bíblia ela é conhecida também como o livro da lei, né? Ou escrituras da lei. Também é conhecida como a lei do Senhor, né? Senhor novamente com letra maiúscula, porque, né, não é nenhuma questão de pressuposição, é uma questão de infalibilidade, né? Ele foi infalível. A gente tem a garantia de que toda a escritura ela é enunciada, ela é provinda da vontade de Deus. Então é a lei do Senhor, mais do que a lei do homem. Por isso que hoje a gente não fala mais sobre lei de Moisés. Por isso que eu falei que os judeus ainda falam sobre a lei de Moisés, mas os cristãos não falam sobre lei de Moisés, falam sobre lei do Senhor. Muito embora tenha sido Moisés quem a escreveu, principalmente no início de tudo, ainda assim foi inspiração do Senhor. E por isso que a gente não pode dar ao escritor o mérito da palavra que foi escrita. Outra denominação que se fala é a espada do Espírito. Por quê? A gente fala que a Bíblia é a espada que separa o espírito da carne, ou ainda separa o espírito da alma, para que o espírito ele seja elevado e ele não se misture com as concupiscências da carne. Muito bacana, isso aí eu conheci muito. Inclusive a gente fala sobre a Bíblia, se refere a ela, né, como a palavra, né? Aqui está a palavra. E além disso, se refere como se fosse a espada, né? Então eu tenho aqui uma, tenho aqui duas, tenho aqui várias espadas, mas todas elas dizem o quê? Que é a palavra que separa o espírito da carne, a espada que separa o espírito da alma, para que o espírito ele seja enobrecido, para que o espírito ele seja engrandecido e o corpo físico ele não seja enobrecido por isso. Também é conhecida como os oráculos de Deus, né? Muito pouco se fala em oráculo de Deus, mas ela também tem essa citação, né? Porque ele foi dita por Deus, foi ditada por Deus, foi inspirada por Deus. Por isso, o oráculo, que é uma vontade, que é uma expressão muito forte. E por último, a gente pode dizer que é a palavra de Deus, porque não tem sombra de dúvidas de que foi inspiração divina. Se a gente for pegar a Bíblia, ela tem aproximadamente 40 autores, e isso escrito em mais de 3.500 anos de diferença entre o primeiro livro e o último livro. E quer saber o que é mais interessante? É que ela se mantém na mesma retórica, ela tem uma congruência, ela faz sentido desde o início até o fim, ela não se contrapõe, ela não se equivoca, muito pelo contrário, ela se auto-explica e se autoconfirma, desde os primeiros livros até o último livro, desde Gênesis até Apocalipse. E a Bíblia, pessoal, esse conjunto, ele nos foi dado por inspiração de Deus. Muito embora ela tenha sido encontrada em partes, né, nas cavernas lá da Palestina e em vários outros manuscritos, nos concílios, que foram as reuniões, né, dos cristãos e também na época dos romanos, os concílios que estruturaram a Bíblia, e já foram vários concílios, e eu posso futuramente falar sobre todos eles e o que cada um deles construiu. A Bíblia, ela nos foi dada, e não tenha sombra de dúvida, por Deus, por Jesus, por meio dos profetas que foram inspirados e dos apóstolos que foram inspirados. Os originais foram todos escritos ou hebraico ou aramaico, e o Novo Testamento escrito predominantemente em grego. E vejam só, mesmo sendo de línguas diferentes, quando traduzidas, elas fazem total sentido, desde o livro mais antigo até o livro mais novo.
Isso tem um grande significado. Ela só pode fazer sentido se ela é a expressão da vontade, do conhecimento de uma única pessoa, que é Deus, né? Que se manifesta como Jesus, que se manifesta como o Espírito Santo, mas que teve lá 40 mãos de apóstolos, de profetas que escreveram a palavra para nós, deixaram as escrituras para nós. Então todo esse sentido da Bíblia é uma prova irrefutável de que ela tem somente uma origem, e não é origem humana, ela é uma origem divina e sagrada. Gostou desse conteúdo? Então já clica ali para seguir, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos que temos todas as semanas. E já comenta aqui, coloca nos comentários se isso fez sentido para você, né? Ou também pode colocar ali algum tema que você gostaria muito de compreender, de saber um pouco mais ou de aprofundar, que a gente pode tratar aqui. Então por hoje era só, um grande abraço e até mais.